Hoje nós vamos tratar em cima de um tema que eu falei para os amados que eu trataria nessa semana. Falei sobre falar do milagre da transformação. E eu quero que você pegue comigo Evangelho de São João 3. E enquanto você pega esse texto, nós vamos ler do 3 ao 7. Mas enquanto você vai se preparando aí, vou introduzindo algumas palavras para que você entenda bem o que Deus tem para nós nessa noite. Bom, queridos, capítulo 3, Evangelho de São João, capítulo 3, verso 3. Gente, segura aí. No meio de tantas informações, no meio de tantas ministrações que nós temos tido a oportunidade de ouvir e ver, às vezes nós nos deparamos com algumas coisas que são absurdas, algumas coisas que são totalmente contrárias àquilo que Deus revela pela sua palavra. E sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou contra alguns princípios estabelecidos por homens que às vezes se precipitam nas suas palavras, né? Então eu quero falar nessa noite sobre o milagre da transformação, porque alguns dizem que não existe mais milagre. Não sei se você já teve a oportunidade de ouvir, mas alguns dizem que não existe mais milagre. Milagre foi só por tempo dos apóstolos. Eu acho uma incoerente, porque um cristão não deveria nunca falar que não acontece milagre. Porque o evangelismo se dá baseado no Senhor de pregar eles, escrito lá em Marcos 16, e de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Até aí, alguns que defendem essa tese de que o milagre não existe mais, que Deus não opera milagres, até aí eles vão e dão de mão com a palavra. Mas quando na sequência desse texto de Marcos é dito que nós poderíamos impor as mãos sobre os enfermos, que nós poderíamos expulsar os demônios, que nós poderíamos operar sinais, enfim, em nome do Senhor, então aí é dito que não, os milagres foram no tempo passado, as curas e os dons espirituais não é para agora. Agora há pouco nós ouvimos aqui a nossa irmã Nilceia falando que ela foi curada do câncer há 2 anos atrás. Isso é um sinal claro de que o nosso Deus faz milagres, o nosso Deus opera milagres. E eu entendo assim, irmãos, que uma árvore boa ela tem que produzir frutos bons. Jesus diz isso tanto no capítulo 7 de Mateus, como no capítulo 12. A partir do momento que surge uma heresia como essa, eu não dou conta de comer do fruto desta árvore. A minha árvore é Jesus, a minha árvore é verdadeira, Ele é a verdade, então eu como da verdade, eu me baseio na verdade. E verdade é que todos nós que somos cristãos, somos frutos do milagre da transformação. Um cristão não poderia nunca dizer que não acontece milagre, porque ele próprio é fruto do milagre da transformação. Não existe como uma pessoa viver com Jesus sem que ela antes receba o milagre da transformação. A nossa caminhada começa por um milagre, e você vai entender muito bem na sequência dessa palavra. Semana eu disse para os irmãos: leão, águia ou ovelha? Alguns até me questionaram no meio da semana: o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu segurei até agora, teve gente mais chegada que falou alguma coisa, mas tem tudo a ver com esse milagre da transformação. Evangelho de São João, capítulo 3, os versos 3 ao verso 7, nos fala a respeito de um milagre da transformação desejada por Deus a todos nós. Essa conversa se dá entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era o intérprete da lei, logo ele entendia das Escrituras, ele entendia da religião, ele sabia
conforme aquilo que era ensinado nas religiões. Ele sabia muito bem o que estava dentro dos padrões religiosos e o que não estava. Mas um dia ele ouve falar de Jesus. Ele ouve falar que Jesus fazia milagres, que Jesus operava sinais, que Jesus fazia maravilhas. E aí ele resolve, mesmo sendo intérprete da lei, mesmo sendo grande no meio daquele povo, ele resolve ter um encontro com Jesus, para saber de Jesus qual era o mistério, qual era o segredo revelado pelo Pai por intermédio da sua pessoa. Então ele tem essa conversa com Jesus, e ele diz assim a palavra: a isto respondeu Jesus. Aí eu começo com Jesus respondendo, e depois eu completo o que Nicodemos disse antes. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-me Nicodemos: como pode um homem nascendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Versículo 5, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é nascido da carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te dizer que importa-vos nascer de novo. Nesse diálogo que Jesus tem com Nicodemos, ele deixa muito claro que não bastava Nicodemos ser um religioso, não bastaria ele ter todo o conhecimento e ser ali até mesmo idolatrado pelos homens da religião, porque é muito fácil as pessoas idolatrar pessoas que se levantam como líderes, como ícones, e esse era um deles. Ele era um grande fariseu, intérprete, ele era alguém que as pessoas chegavam e ele de fato tinha palavra para tirar suas dúvidas no meio da religião. Mas o Senhor Jesus tem encontro com ele tem encontro com Jesus. Quando ele chega para Jesus, ele sabendo que o ser humano gosta de lisonjo, que o ser humano gosta de ser ovacionado, gosta de ser exaltado entre os homens, no meio dos homens, ele começa a falar para Jesus: tu és alguém diferente. Claro que eu estou falando aqui com as minhas palavras. Ele começa a elogiar Jesus: tu és alguém diferente, conta o meu mistério. Ninguém faria o que o Senhor fez, o Senhor faz, sem que fosse de Deus. Então o Senhor é o homem de Deus. Ele começa a exaltar a Jesus, para atrair a atenção de Jesus. Mas, queridos irmãos, isso não funciona como o nosso mestre. O nosso mestre sonda o nosso coração. Se você se aproximar diante dele, se você se colocar com sinceridade, ele ouve a sua oração e ele te dá a resposta. A resposta que ele te dá é a resposta para a vida eterna. E ele então, Jesus imediatamente, ele percebendo aquela conversa daquele homem, ele diz assim: olha, eu quero dizer para você uma coisa, o que importa é você nascer de novo. O que importa é o homem nascer de novo. Eu quero que você nasça de novo, que todos os religiosos hoje, nos nossos dias, nasça de novo. A mensagem de Jesus é nascer de novo. Nicodemos diz: como é que pode alguém nascer de novo sendo velho? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E ele explica: o que nasce da carne é carne, porém o que nasce do Espírito é Espírito. E na vida de Nicodemos, Jesus queria que se cumprisse aquilo que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 36. Seria tirado o coração de pedra e colocado um espírito novo, coração de carne, pronto a amar, pronto a adorar o Senhor. É isso que Deus queria de Nicodemos. Deus não queria a religião, como Deus não quer a nossa religiosidade. Deus não quer a nossa religiosidade, Deus não quer os nossos cânticos, Deus não quer o nosso dinheiro. Deus quer que tenhamos uma vida santa, uma vida reta, uma vida transformada pelo milagre que vem somente por intermédio do sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus então apresenta o milagre da transformação. Que milagre é esse, queridos irmãos? O livro de Romanos, no capítulo 3, 23, é um versículo muito conhecido, todos sabem muito bem. Está escrito ali, ou quase todos sabem muito bem, está escrito ali que todos pecaram, destituídos estavam da Deus. Nós, que não deixamos de pecar, mas nós recebemos a natureza do Cristo. Em nós havia uma natureza pecaminosa, natureza adâmica. Mas no dia em que nós conhecemos Jesus, o Senhor transformou a nossa vida, mudou a nossa natureza. Hoje nós somos filhos de Deus, graças ao milagre da transformação que ocorreu, que
sim, eu te aceito como meu Senhor e como meu Salvador. E na nossa vida se cumpriu o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se tudo não se fez novo na minha vida, se tudo não se fez novo na sua vida, se tudo não se fez novo na vida de Nicodemos, é porque não ocorreu o milagre da transformação. Mas se tudo se tornou novo, se você se tornou uma nova criatura, esse milagre aconteceu na sua vida, e hoje você pode exaltar ao seu Deus, porque Ele é e Ele sempre será o Deus de milagre, o Deus que operou milagre na tempo e que opera milagre nos tempos de hoje. Hoje Ele continua salvando pessoas. Quando você se encontra com eles viciado em drogas, ele louvando a Deus, exaltando a Jesus, é sinal que o milagre aconteceu na vida dele. Quando você fica sabendo que uma prostituta abandonou a prostituição, você fica sabendo daquilo e você louva e exalta ao Senhor, porque o milagre da transformação aconteceu naquela vida. Quando você ouve bênçãos acontecendo na vida das pessoas, é um sinal claro que Deus continua sendo o mesmo. Ele continua operando maravilhas, porque Ele é Deus. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será Deus para sempre. Louvado seja Deus. O milagre transforma a vida do homem. Se nada muda, meu irmão, tem alguma coisa diferente. Há quem defenda a tese de que pode vir do jeito que tiver, pode ficar do jeito que tiver, pode ficar mesmo, irmãos, dentro de uma organização, dentro de uma denominação, mas o nosso Deus tem olhos de águia. O nosso Deus olha lá dos céus e vê todos os moradores da terra e contempla todos eles e sabe exatamente aqueles que são seus e aqueles que não são seus. É por isso que ele diz que nós não podemos querer tirar o joio do meio do trigo, porque eles são bem parecidos. Nós corremos o risco de, querendo tirar o joio, tirar o trigo junto. A palavra do Senhor nos mostra claramente que é assim que funciona. Mas Deus sabe exatamente quem é a sua igreja. Ele olha lá dos céus hoje, Ele olha para esse movimento, Ele olha para esse grupo de pessoas e Ele diz: ali está um servo meu, ali está uma serva minha. Nós não precisamos nos preocupar com esse ou aquele, se está em pecado ou não, porque os pecadores não permanecem na congregação dos santos. A palavra de Deus diz isso. Porque o próprio Deus, Ele cuida, Ele operou o sinal por intermédio do milagre da transformação e Ele cuida de cada um daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Preste bem atenção no detalhe. Eu não sei, meu irmão, se você sabe a diferença de uma cabra e de uma ovelha. Eu não sei. Talvez você não saiba nem de onde vem, de onde vem a ovelha. Eu não sei. Mas eu vou aqui colocar para você, eu estive estudando esses dias. O cabrito, ele vem do relacionamento do bode e da cabra. Olha o milagre da transformação, gente. Do bode a cabra vem o cabrito, né? Da ovelha e o carneiro vem o cordeiro. Nós nascemos com a natureza de cabrito. Nós nascemos, gente, nós nascemos de bode e cabra, falando, espiritualmente falando, de bode e cabra, cabritos. Mas quando que isso acontece? Como isso acontece? Que milagre é esse? Que de repente o Senhor passar a nos chamar de ovelhas. Sabe por quê? Porque aconteceu um milagre na nossa vida. Agora nós somos nascidos de Deus, nós somos filhos de Deus. Agora Ele fala: vinde bendita ovelha de meu Pai. Chama você de ovelha. Da ovelha e do carneiro nasce o cordeiro. Agora, o que é que a igreja tem que apresentar para a humanidade? A igreja tem que apresentar para a humanidade aquilo que João Batista apresentou. Ele diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A igreja, ela tem a missão de gerar o cordeiro por intermédio do funcionamento da ovelha. É da ovelha que vem o cordeiro. Não é do cabrito, não é do bode, não é da cabra. Para pensar, meu irmão. Nós precisamos conhecer esta verdade, porque nós nos tornamos ovelhas para gerarmos filhos de Deus.
Existe esse propósito. Eu fiz um levantamento: leão, águia ou ovelha? 70% diz: quero ser leão. 70%. 30%, águia, quero ser águia. 10%, quero ser ovelha. Nós estamos sendo levados para um aprisco. Capítulo 25 de Mateus nos diz que nós estamos sendo levados para um aprisco. E no aprisco, queridos, vai se apresentar cabritos e ovelhas. Para a ovelha, ele vai falar assim: fica aqui à minha direita, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado. Do outro lado, da esquerda, ele vai falar assim: vinde para esse lado, porque você tem natureza de cabrito. Por que o Espírito de Deus me trouxe essa oração? Porque de fato, irmãos, nós precisamos discernir qual seja a vontade de Deus para nós. Deus nos chamou para termos a força do leão. Deus nos levantou para ter o empenho do leão, ter a postura do leão. Nós somos filhos do rei, sim. Para destruir os nossos inimigos, sim. Ele também nos levantou para termos uma visão de águia. Eu olho do alto, a águia vem de cima. É um olhar privilegiado para tomar decisões apropriadas na vida. Mas eu não posso perder a essência de ovelha. Porque no momento que eu perder a essência de ovelha, queridos, eu corro o risco de, chegando no aprisco do Senhor, o Senhor dizer assim para mim: eu não te conheço. Quem está entendendo? Eu não te conheço. Mas eu agi como leão, eu fui uma pessoa de visão, eu tive uma pessoa de visão, fui como uma águia, eu fiz tantas coisas. Eu não te conheço. Comportamento de ovelha, comportamento de cabrito, é para a esquerda. Isso está no capítulo 25 do Evangelho, que escreve São Mateus. Você pode pegar e você pode analisar na sua casa, e você vai entender que o Senhor tem essa proposta para nós. Nós não podemos perder a essência de ovelha. E para sermos ovelha lá no fim, nós precisamos ser ovelhas hoje, agora, no já. Sabe por quê, queridos irmãos? Deixa eu dizer uma coisa. Lá no final, não vai ser realizado o milagre da transformação. Vem aqui, ó, você é cabrito, passa agora a ser ovelha. Não. Sabe o que vai separar hoje? A palavra do Supremo Pastor, Jesus Cristo, Senhor dos Senhores. Ele vai falar, Ele vai ordenar, Ele vai mandar. E como ovelhas, nós tão somente teremos que obedecer, porque a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. É simples assim, queridos irmãos. Jesus falou comigo, eu vou obedecer Jesus. Vai ser difícil para mim, vai ser complicado, mas não existe nenhuma citação que mostra para mim que vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas eu vou optar por obedecer a Jesus, porque a ovelha obedece a Jesus. Jesus não teve só 12 discípulos. Eu sei que você sabe disso. Claro que ele tinha 12, dos 12 ele queria fazer deles pessoas preparadas para trabalhar com a igreja depois. Dos 12 ele tinha 3 em especial, que era Pedro, Tiago e João. E por 3 vezes ele me chama no particular. Nós vemos isso no capítulo 5 de Marcos, quando na casa lá de Talita Cume, ele opera aquele milagre, ele só leva Tiago, Pedro, Tiago e João. Nós vemos a transfiguração no capítulo 17 de Mateus, quando ele é transfigurado, Moisés do lado, representando a lei, e o Elias do outro lado, representando os profetas, e Jesus no meio transfigurado. Ele leva os 3, Pedro, Tiago e João. Nós vemos isso acontecendo por 3 vezes. No capítulo 26 de Mateus, nós vemos quando ele sobe para o Getsemane, ele leva 3 com ele para o mais próximo, Pedro, Tiago e João. Ele chega com os 3 e pergunta: escuta, vocês não puderam orar comigo nem um pouquinho, nem uma hora?
vigiar e orar para que não entreis em tentação. Então tinha esses três, dos 12 tinha três, mas não tinha só esses três discípulos. No capítulo 10 de Lucas nós encontramos o Senhor enviando 70 discípulos, 70, para pregar o evangelho de 2 em 2. Então tinha mais. Quando nós chegamos no capítulo 6 do evangelho que escreve São João, nós vemos fazendo um dos pronunciamentos mais lindos da história, quando Jesus se revela como um pão vivo descido do céu. Ele fala para os religiosos: eu sou o pão vivo descido do céu. Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Quando Jesus faz esse discurso, você pode consultar no Evangelho de São João, no capítulo 6. Eu estou aqui adiantando a administração para não alongar muito devido ao tempo, mas ali você encontra que muitos dos discípulos, não diz que eram poucos, muitos dos discípulos abandonaram Jesus por causa do discurso, foram embora. E o impressionante, queridos, e guarde isso no seu coração, o impressionante é que Jesus, ele não vai atrás implorando, dizendo assim: por favor, volte, por favor, volte, por favor. Aquele eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Algumas pessoas apresentam aquilo como se Jesus fosse um coitadinho que estivesse trancado do lado de fora. Mas Jesus não é coitado, irmãos. Coitado é o homem que carece da graça e da misericórdia do Senhor. Jesus apresenta a palavra, eles ouvem a palavra, os 12 estavam ali, mas tinha muitos outros discípulos. E o que diz a Bíblia? Que os discípulos começaram a ir embora, porque muitas pessoas não gostam de um discurso aonde confronta a sua visão. Basta confrontar aquilo que ele tem como entendimento. Ele entende, já pronto, acabou. Aqueles homens eram entendidos, eles, na visão deles, eles sabiam de tudo, e eles não precisavam ouvir a voz do Supremo Pastor. Aí Jesus, queridos, nesse caso, o mesmo Jesus que diz que deixa 99, presta atenção, deixa 99, vai atrás daquela que se extraviou, o mesmo Jesus, ele deixa aquelas outras irem embora, e ele fica protegendo aquela minoria que ficou com ele. Ele ficou os 12, e aí ele diz para os 12 assim: vocês querem ir também? Vocês querem ir embora também? Só porque ouviram um discurso pesado? Só porque Jesus exigiu alguma coisa a mais de vocês querem ir embora também? Aí se levanta Pedro, representando os 12, dizendo: não, Senhor, a quem iremos nós, sendo que só Tu tens palavras de vida eterna? Ovelha ouve a voz do pastor e obedece. Ovelha sente que o pastor está falando e segue a voz do pastor, não segue a voz estranha. Por mais sábio que aparenta ser, ele não segue a voz do outro, segue a voz só do pastor. Essa é uma das características de uma boa ovelha. Ovelha ouve a voz do pastor. É lindo saber que o nosso amado Senhor, Ele cuida de nós. Na escolha de Matias também havia 120 discípulos reunidos. Os irmãos podem pegar isso em Atos 1,15. 1 Coríntios 15,6 diz que Jesus aparece para mais de 500 irmãos. Então havia gente, muita gente. Jesus pregava para muita gente, para muitas pessoas, mas muitos não davam crédito para a voz do Senhor. Mas nós estamos aqui para dizer: Senhor, a quem iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Mateus 25, 31. Nós estamos indo para um aprisco. Um aprisco. Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei
aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse que vos está preparado desde a fundação do mundo. E para os cabritos ele dirá o contrário. Então o rei dirá também, versículo 41, aqueles que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E mais uma vez eu quero dizer, neste julgamento não haverá possibilidade de haver a transformação de cabrito para ovelha. Ou você vive uma vida de ovelha em obediência ao Supremo Pastor para chegar lá e não ter surpresa, ou então correrá o risco de ouvir aquilo que está escrito lá em Mateus capítulo 7, no final do Sermão da Montanha: Senhor, Senhor, profetizando no teu nome, curando no teu nome, no teu nome fizemos muitos milagres. E o Senhor vai dizer: eu não conheço. Todos nós temos que ser ovelhas do Senhor. Opte por ser ovelha do Senhor. Obedeça ao Supremo Pastor. Características das ovelhas. Eu não poderia deixar de passar isso para vocês. Amados irmãos, uma ovelha consegue viver em bando. Uma ovelha consegue viver junto. Por isso que Jesus tem que separar mesmo. Como é que vai separar? Porque se deixar a ovelha e bode junto, de uma noite para o outro, o bode mata a ovelha. Então não tem como, tem que haver separação. Lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá morte, não haverá choro.